Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seja Líder. E aqui você sabe, nós sempre teremos boas conversas sobre liderança, autoconhecimento e empreendedorismo. E hoje eu tenho um convidado muito autêntico. E a autenticidade, com certeza, é uma das características de líderes que se sobressaem, que se destacam. E por isso eu convidei ele mesmo vai se apresentar. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou o Jonathan Alves, aqui de Chapecó, uma pessoa que está se desenvolvendo e crescendo muito na liderança. E agora com a Gabi aqui a gente vai ter um momento bem especial. Muito bom. E assim, eu já conhecia você, principalmente das redes sociais, e eu falo que esse meu novo momento de digital, principalmente essa decisão que eu tomei, hoje eu valorizo muito quem trabalha com o digital. Né? Então, antes da gente se apresentar e falar aqui, me conta um pouquinho quem é você e, principalmente, essa sua força que você tem no digital, porque foi dali que eu te conheci. Sim, os vídeos, né, levaram a gente muito longe, mas a minha trajetória, ela começa com os vídeos com a avó. Então, eu sempre gravei com a minha avó, era a minha maior conexão, e as pessoas foram vindo para nossa rede social, se conectando também com a gente. Então, foi ali que tudo começou, e eu sempre fui uma pessoa muito empreendedor, de querer fazer mais. Trabalhei muito tempo no CLT, porque é a nossa passagem, como a gente sempre fala, mas eu sempre tive vontade de fazer mais, então eu não era o tipo de pessoa acomodado. Então, eu tava lá, mas eu tava sempre fazendo alguma coisa para me render mais, né, um valor. Então, eu sempre fiz muito publi, eu divulgava muitas empresas, eu gravava com a avó, e aí mais empresas foram nos notando, e a gente foi crescendo. Até chegar o momento de eu tomar uma decisão, que foi poder aprender um pouco mais e crescer um pouco mais como líder, né? Então, eu comecei minha trajetória dentro do marketing de rede, que é o marketing de relacionamento, que aí me permitiu conhecer pessoas e começar a desenvolver essa habilidade de liderança. Eu sinto que você tem uma liderança, que a gente diria aquela pessoa que já nasce líder. Você se sente assim? Ou você foi desenvolvendo a sua liderança no decorrer da sua trajetória profissional? Eu tava sentindo muito que tu ia fazer essa pergunta, porque eu mesmo, trabalhando numa equipe e tendo uma líder onde eu trabalhava numa loja de móveis planejados, eu sempre tive uma opinião muito forte. Então, quando ela falava ou quando ela pedia opinião, eu era sempre a primeira pessoa que eu queria falar, eu queria contribuir com a equipe, eu queria somar. Então, por mais que eu era um liderado, eu também queria colocar minha opinião e trazer a minha força ali para a equipe. Mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria na posição de líder. E as coisas e a trajetória da nossa vida foram nos guiando até o momento que eu me vi ajudando pessoas. E aí eu comecei a entender que ajudar pessoas e inspirar pessoas é parte de liderança, né? Muito. Que interessante você falar isso, porque por muitos anos eu trabalhei dentro de empresas. E eu sempre atuava com o desenvolvimento de líderes. E a minha principal tarefa dentro de uma empresa, e principalmente, vamos pensar em Chapecó, muitas empresas familiares em que eu atendi. E ali dentro, quando eu iniciava o meu trabalho nessas empresas, eu sempre ouvia o seguinte: Gabi, aqui dentro, a gente não tem muitas pessoas com potencial de liderança. Provavelmente a gente vai ter que contratar pessoas de fora. E através do meu método, eu sempre falava principalmente a gente fala aqui pro dono da empresa, fica tranquilo que aqui dentro nós vamos descobrir muitos líderes. Por quê? Hoje você não consegue identificar pessoas com perfil de liderança aqui porque você não está estimulando elas. Você não está dando os desafios certos, você não está dando a autonomia que ela precisa para demonstrar essa liderança. No seu caso, você já tinha essa autonomia, você já pegava a palavra, você participava de uma reunião, você gostava dos desafios. Mas tem muitos profissionais bons dentro da empresa que têm medo. Medo de se mostrar, medo de falar algo errado, medo de falhar ou do que os outros vão pensar. E aí eu começava o meu processo de treinamento e desenvolvimento e ali dentro a gente começava a descobrir muita gente boa. E olha, um dos meus cases, inclusive, foi numa indústria que eu atendi e eu cheguei lá, eram quase 2.000 colaboradores e tinha uma média de 16, 17 líderes já formados lá dentro. E em torno de 6 meses eu entreguei o meu trabalho formando 68 líderes lá dentro. Nossa. Então tem sim, tem muita gente boa dentro das empresas, assim como você. Que aí, o que acontece? Pessoas como você,
com perfil de liderança, que estão numa empresa que não conseguem reconhecer isso, o que acabam fazendo? Indo empreender. E foi o que aconteceu com você, provavelmente, certo? Exatamente. Eu aprendi muito, eu me espelhava muito nas pessoas. E uma das coisas que eu aprendi é diferenciar, né, o papel do chefe e do líder. Então, eu dentro da empresa, eu via muito chefe, né, mandando, dando ordens. Mas o líder, ele é completamente diferente. Ele vai mostrar o caminho, ele vai ajudar a desenvolver habilidades. Ele vai pegar na mão e mostrar como que você está fazendo para outras pessoas também fazerem. Então, é fazer a duplicação do que você já vem fazendo, né? E aí, você começa a destravar que o chefe, ele não manda, né? O chefe, ele manda, mas o líder, ele dá o direcionamento. Né? Nossa. E como que então, isso é muito forte. O que você acredita que fez você ir para esse caminho da liderança? O que as pessoas reconheciam em você que era natural? E aí você foi, opa, esse cargo de líder, ele me pertence. Eu não preciso falar para as pessoas que eu tenho um cargo, elas me reconhecem como líder. Exato. A gente nunca está preparado para ser líder, vou falar bem a verdade, né? Ótimo. A gente não sabe como é ser líder. As coisas vão acontecendo e você vai aprendendo no processo. Então, quando eu comecei a entender que quanto mais pessoas eu ajudava, quanto mais pessoas eu mostrava como elas também vão fazer as coisas darem certo, seus negócios prosperarem, isso é ser líder, né? Então, eu fui aprendendo errando, né? A gente não aprende no amor, a gente aprende na dor. Então, eu passei por muitas dificuldades, eu falhei, confesso, porque eu aprendi, eu não cheguei sabendo ser líder. E aí chegou um momento que a minha comunidade, ela começou a crescer. Então, quanto mais pessoas eu ajudava, mais pessoas me procuravam. Meu negócio começou a crescer. Eu comecei a trabalhar em uma outra companhia que eu trabalhava. E aí mais pessoas começaram a me procurar. E eu me vi num momento que eu precisava desenvolver habilidades como líder. Então eu procurei minha especialização, busquei um curso de liderança para aprender o que eu preciso fazer com essas pessoas que estão ali no meu time. E aí eu comecei a entender, tudo começou a ficar muito claro. Para que você consiga fazer as pessoas se desenvolverem, elas também precisam te olhar como inspiração. Você é a maior inspiração. E aí eu comecei a ver o meu time que algumas pessoas elas faziam, outras pessoas elas não faziam. E elas estavam o tempo inteiro me olhando. E aí veio uma das coisas que eu aprendi com um grande líder, que ele me falou assim que a tua liderança ela vai ser assim. Quando você estiver andando, o teu time vai estar completamente parado. Quando você começar a correr, o teu time ele vai engatinhar. Mas quando você estiver voando, teu time vai começar a correr. Então eu comecei a entender que eu precisava dedicar mais trabalho para que esse time também entrasse em movimento. Ai, que interessante isso. Aquele dia que a gente estava na nossa conversa lá, você falou isso e isso me marcou. Que exatamente isso, eu acredito que a velocidade do líder dita a velocidade do time. Por isso que eu sempre repito, líderes estratégicos de resultado, eles têm velocidade. Você não vê um líder apático na empresa, caminhando devagar pelos corredores ou demorando para tomar decisões. Líderes de resultado, eles voam, eles estão à frente, eles já anteciparam o risco, eles já viram o problema, eles já encontraram a solução, porque é isso que uma equipe espera, né, do líder, que é essa visão e essa iniciativa. Sim. E olha que interessante, você falou que assim que você assumiu o seu papel de líder, você falhou muito, certo? Você confessa que você falhou, fez muita coisa errada. E essa dor de estar falhando e que era um cargo que você almejava, você se sentia preparado não, você queria atuar como líder, certo? E aí você começa a atuar, aquelas tuas expectativas da liderança começam a se frustrar. Porque aí você se dá conta que, nossa, não é tão simples assim. Antes eu tinha que cuidar só de mim, agora eu tenho que cuidar de pessoas. Antes eu tinha que me responsabilizar só pelos meus resultados. E o líder, antes dele ser líder, ele é uma pessoa extremamente eficiente. Ele faz, ele acontece, ele trabalha por 3, ele realiza. Então, ele já tem essa liderança nele que as pessoas reconhecem. Aí você assumiu o cargo. Você começou a falhar, começou a se frustrar, e aí você foi fazer um curso. E eu sinto que as pessoas, elas me buscam no momento de dor. Só que eu tenho uma frase no Seja Líder, e que eu gostaria que você prestasse atenção nessa frase.
Eu acredito que primeiro você precisa ser líder para depois você conquistar o cargo. Por isso que muitas pessoas me procuram e fazem a seguinte pergunta: Gabi, essa imersão é para mim, seja líder, eu ainda não tenho cargo de liderança. E eu respondo: esse é o melhor momento de você fazer minha imersão. Porque primeiro você vai se preparar para não falhar quando for promovida. Até porque se você começa a falhar e não busca uma formação, uma especialização, você vai duvidar de si mesma, você vai achar que não serve para o cargo e pode ser que você desista ou que isso impacte na equipe e você não consiga fazer esse time crescer e você sofra. E o que mudou depois que você foi fazer esse curso? Porque eu senti que foi um antes e um depois. Mudou completamente. Eu acho que eu tive que passar pela dor. E o que eu trago de vivência nesse processo e nessa trajetória é que o meu perfil era como o líder bonzinho. Então dá pra perceber que eu tenho o meu jeito que é mais descontraído, é mais alegre. Eu sou assim, mas eu sou muito estratégico. Então cada passo que eu dou, eu sei muito bem onde eu quero chegar. Então como líder que antes eu estava aprendendo e desenvolvendo habilidades, eu me vi numa situação que eu dava muito de mim, sabe? Eu dava muito bonificação para as pessoas. E isso começou a sair do controle. Porque as pessoas, elas só estavam movidas à bonificação. Então, elas só faziam o que precisava fazer se tivesse um estímulo, um incentivo financeiro. E aí eu comecei a ter um descontrole financeiro, porque eu não conseguia mais reverter essa situação. E muitas pessoas acabavam se indo. A gente sabe que dentro de um grupo de liderança, algumas pessoas vão permanecer e outras elas vão sair. Tá tudo bem. Novas pessoas, elas vão vir pro time, a gente vai treinar essas pessoas e preparar elas, né, para essa trajetória. Porque é uma trajetória que ela não acontece da noite pro dia. Ela leva tempo. Então, se você estiver disposto a passar por todos esses desafios, e é o que eu sempre cito de exemplo, né? A gente vai passar pelo deserto, mas a gente vai chegar no oásis. Ótimo, eu também gosto de usar isso. Então é fantástico, né? Porque as dificuldades, elas te preparam. Imagina você, da noite pro dia, ter 200 pessoas para liderar, sem saber o que fazer. Você não vai conseguir. Sim. Agora, você levar o tempo de você ir construindo a tua liderança, você ir se especializando e buscando conhecimento. Sim. Hoje estou liderando, cuidando de 5 pessoas. Aí aumenta para 10. Sim. E você tá passando pela trajetória, como ir aumentando esse time. Sim. Então você vai se desenvolvendo e o processo vai te preparando. Muito bom. Quando você fala que você era um líder que agradava as pessoas, que é o líder bonzinho. Eu falo que o líder bonzinho, ele é um agradador. Ele tem uma necessidade de ser querido, de ser amado, de ser validado e reconhecido. E eu vou falar que esse perfil de líder bonzinho, ele acontece muito no início da sua carreira. Porque é um período que você precisa conquistar as pessoas. Mas por você não ter preparação, assim como você mesmo assumiu, você faz isso de forma errada. Você acredita que é dando bônus, incentivos, elogios, reconhecimentos, vantagens que o teu time vai gostar de você e por gostar de você ele vai performar para você. E é aí que vocês se enganam. Por isso que na minha imersão eu trabalho muito isso de o líder bonzinho, ele não chega a lugar nenhum. Ele sofre, ele se atrapalha, ele se sobrecarrega, ele acaba pegando fardos que não são deles, né? E aí na minha imersão eu preparo esse líder. Gabi, como que eu me torno um líder mais posicionado, que eu desconforto, que eu cobro das pessoas e elas, a partir dessa cobrança, elas crescem, elas evoluem, e eu falo, tudo tem estratégia. E uma das estratégias são bons feedbacks e você não evitar conversas difíceis. Porque o líder bonzinho, ele evita conversa difícil a todo momento. Porque a conversa difícil, ela é desconfortável para ambos. Gera um desconforto na pessoa que está ouvindo, mas gera um desconforto para o líder quando aplica também. E eu sei porque eu tenho um time e eu aplico inúmeras conversas difíceis. E por mais que eu tenha essa certeza que depois de uma conversa difícil, aquela pessoa ela vai crescer, ela vai tomar o banho demorado dela naquele dia pensando naquele feedback, ela vai dormir mal, mas no dia seguinte ela vai chegar na empresa sabendo que ela precisa melhorar.
O líder bonzinho, ele não consegue falar as coisas, ele não consegue principalmente avisar, olha, você está falhando nesse sentido, eu espero que você faça isso, como que nós podemos resolver essa situação, ele não consegue, porque ele acredita que o desconforto, ele afasta as pessoas, e não, no desconforto você desenvolve as pessoas. Por isso que eu gosto muito de usar a mentalidade de líderes não sendo amigão, não sendo parceiro, não sendo a comadre. Eu falo assim, você tá numa liderança de comadre, você não tá sendo líder do seu time. Você precisa ter uma mentalidade, postura, estratégias de técnico, de técnica. Porque você tem um time à sua frente, e um time que está performando ou não, pessoas que estão performando ou não. E num time vai ter aquele que performa num estilo Série A, aquele que performa no estilo Série B e o que performa no estilo Série C. O que eu faço com cada um deles? Dentro do meu método eu explico o que fazer com o C, o B e o A e como você se tornar um líder de Série A. Isso faz sentido para você? Você sente Muito, no seu dia a dia? muito. Me dá exemplos do seu dia a dia em um momento em que você tem consciência de que você foi bonzinho e que você não foi para uma conversa de alinhamento falando o que precisava ser dito e o que aconteceu, e quando você mudou o seu posicionamento, você falou o que precisava ser dito, me conta o que você sentiu também como líder, como foi para aquela pessoa, mas que resultados vocês tiveram. Então, antes, né, quando eu chegava amaciando toda a situação, trazendo sempre o melhor, né, conversando de forma mais tranquila mesmo com a pessoa, eu sentia que os resultados eles não aconteciam, porque parecia que ela não levava a sério, né? Então a gente falava o que precisava falar com palavras mais dócil, carinhosas, só que isso não funcionava. Na prática, a pessoa não colocava. Ela não colocava o que precisava fazer, ela não fazia o que precisava fazer. E aí quando eu mudei isso, e eu comecei a falar, eu não mudo a minha essência, o meu jeito, a forma como eu sou, mas eu falo o que precisa ser falado. E isso, muitas vezes vai desagradar, mas é necessário para tua liderança, isso vai fazer diferença para ela. E aí virou a chave. Então eu continuo sendo a mesma pessoa, mas eu mostro para ela que ela precisa fazer as coisas, que as coisas não vão acontecer, e que ela não vai alcançar os resultados que ela procura se ela não estiver fazendo, trabalhando em movimento. E o movimento, ele gera movimento. Quando você está em movimento, muitas vezes acontecem coisas que te surpreende, que nos surpreende. Vão aparecer sócias novas, vão aparecer oportunidades porque você está em movimento. Participando de eventos, de encontros, de pessoas que você vai ter insights dentro do teu negócio. Então eu sempre falo para ela, estejam em movimento, que as coisas vão começar a fluir dentro do negócio de vocês, né? Sim. E aí a chave virou para muitas coisas, né? Eu pude aprender muito também. Hoje eu sei como falar com cada pessoa. A gente sabe que o nosso negócio ele não é robotizado. Cada pessoa tem uma personalidade, cada pessoa tem um jeito, né? Então eu sei como me adaptar e eu tenho uma abordagem camaleão com cada pessoa. Eu me abordo a cada situação e com cada pessoa. Se é uma pessoa acelerada, eu entro na mesma velocidade que essa pessoa, porque eu sei que se eu falar muito calmo, ela vai se desinteressar. Tem pessoas que são muito visionárias, elas querem saber quanto eu vou ganhar. Então eu preciso já chegar mostrando para ela qual é o nosso plano de compensação, qual é o crescimento dessa empresa, porque é isso que ela quer saber. E tem pessoas que são calmas, que se eu acelerar ela vai falar, meu Deus, sabe, não consigo acompanhar a velocidade dele. Eu preciso entrar na velocidade da pessoa para que ela se sinta segura, acolhida e saiba que está numa equipe que vai ajudar ela. Nossa, que incrível o que você acabou de falar, esse exemplo que você acabou de dar. Sabe por quê? O líder, eu tenho certeza absoluta que hoje se a gente conversasse, se a gente estivesse aqui numa mesa com 10 líderes, a gente perguntaria qual é o maior desafio do líder hoje, ele nos responderia isso. O maior desafio é lidar com pessoas diferentes, com tipos diferentes, velocidades diferentes, expectativas diferentes, formas diferentes de aprender. E aí você deu um exemplo muito incrível e que eu falo sempre para os meus líderes, tá? A importância do autoconhecimento. Porque provavelmente hoje você consegue ter essa sensibilidade de entender quem está à sua frente, se ela é mais visionária, se ela não pode ser pressionada, a forma como ela entrega melhores resultados, porque você passou a entender de si mesmo, como você performa melhor,
se conhecendo, e a partir do momento que eu me conheço e eu vejo o que me trava e o que me estimula, eu tenho a empatia e a sensibilidade de começar a entender o outro que está na minha frente. E principalmente quando você se conecta com pessoas parecidas com você. É muito mais fácil você liderar alguém parecido com você. E aí o desafio é, e aquela pessoa que talvez ela não é tão acelerada, ela não tem tanta visão, ela não tem tanta ambição, como que eu lidero ela? Porque ela também entrega resultado de formas diferentes. E o autoconhecimento, ele vai ser a sua potência na liderança, porque se você não entende de pessoas, você não entende de resultados, porque os resultados são um reflexo das pessoas. Muito forte. E faz total sentido. Sim, achei muito bom o teu exemplo, muito bom. É muito legal. Quando você fala do líder camaleão também, parece que você fez seja líder. Ele ainda não fez, mas ele vai fazer. Eu sempre falo na liderança, a maior habilidade que você pode ter como líder é se tornar um camaleão, que é saber mudar de pele de acordo com a pessoa que está na sua frente. Não são as pessoas que têm que se adaptar ao seu estilo de liderança. É você que tem que aprender a se adaptar a cada estilo de pessoa. Exatamente. E o líder despreparado, o que ele faz, Johnny? Ele acredita que as pessoas têm que se adaptar a ele. Dele. E aí ele se torna um chefe. Exatamente. Exatamente, um chefe. Que vão ter pessoas ali na equipe dele saindo e entrando o tempo inteiro. Porque essas pessoas, elas não se mantêm, né? E ninguém gosta de receber ordens, né? Então eu vejo assim que quando você tem essa sensibilidade com cada pessoa, você vai ter muito mais pessoas junto com você nessa caminhada. Sim. Né? Sim. Pessoas que vão te olhar e pensar, nossa, eu também me inspiro no Johnny. Sim. Eu também me inspiro na Gabi. De ser uma pessoa assim, ser uma pessoa melhor. Sim. E eu também busquei melhorar minha oratória. Então, claro, constantemente a gente tá aqui para aprender. Não sou a melhor pessoa, o melhor líder, mas eu dou o meu melhor para as pessoas que estão comigo. E é isso que vale. Então, o líder, além de falar bem, de se posicionar, ele tem que ser uma pessoa energizada. Ele tem que passar a energia dele para outra pessoa. Ser empolgado, feliz. Uma pessoa que você sente a energia e contagia outras pessoas. Você tem que ser elevado, porque você eleva outras pessoas. Né? Eu vou te dar um feedback. O que me fez eu te convidar para o meu podcast foi naquele dia que a gente estava conversando, eu senti exatamente isso de você. Você em nenhum momento precisou me falar que você é líder. Eu vi liderança em você. Eu senti liderança em você. Eu saí energizada da nossa conversa. Eu abri câmera com o meu time depois e eu falei assim, vocês não vão acreditar. Eu sou treinadora, já passaram por mim inúmeras pessoas, mas eu saí impactada depois de 1 hora de conversa com ele e ele vem pro meu podcast porque eu quero compartilhar ele para as pessoas. E liderança é isso. Se você precisa falar que você é o líder, se você precisa dizer que esse é seu cargo, tá errado. Liderança é inspiração, é influência, as pessoas vão ser seu espelho, gostando ou não, querendo ou não. Então, se você tem pessoas improdutivas abaixo de você, que não estão performando, que não estão entregando resultado, olhe para você, vire esse espelho para você, elas só estão refletindo você e principalmente os limites que você dá e que você impõe na sua equipe. Eu falo que para trabalhar comigo, a pessoa ela tem que ter visão, iniciativa, ela tem que ser proativa, ela tem que ser líder. No meu time, eu não contrato colaboradores, eu contrato líderes. Porque uma pessoa que ela tem perfil de liderança naquilo que ela faz, independente dela ter o cargo ou não, ela é muito mais visionária, ambiciosa, realizadora e ela já facilita tanta coisa para mim. Então, hoje eu tenho um time enxuto. Se eu falho na minha contratação e eu contrato pessoas que não têm perfil de liderança, eu perco um tempo precioso, eu perco resultados preciosos e eu tenho que contratar 2 ou 3 para fazer uma tarefa que uma faz sozinha porque ela quer prosperar naquilo. Ela quer fazer o início, o meio e o fim, porque ela acredita que o trabalho será muito mais, porque a pessoa realizadora ela faz muito. Exatamente. Ela não gosta de ficar parada com tempo ocioso. Então, se você não posiciona as pessoas certas, nas funções certas, com as velocidades certas, você fica contratando, você fica enchendo de pessoas na sua equipe e não tem produtividade. Porque você está falhando na chegada já. Primeiro que você não se conhece. Tu não sabe teu estilo de liderança. Segundo,
Tu compreende o estilo de cultura que você trabalha, da empresa que você trabalha? Porque isso faz toda a diferença. A minha empresa é velocidade, é decisão rápida. A sua deve ter características também pertencentes à sua cultura. Se você está num momento de entrevista e você vê que aquela pessoa não dá match, por que você contrata? E aí é igual relacionamento. Ou por que você começa um relacionamento em que você já viu as bandeiras vermelhas no início? É para perder tempo e energia e a sua carência. Você, líder, também é muito carente. Trabalhe sua carência. Eleve seus padrões de exigência. Contrate pessoas boas. Queira pessoas boas. Mas, em primeiro lugar, seja uma líder que as pessoas olham e elas são treinadas só pelo fato de modelar você. Fantástico. Tu falou uma das coisas que eu gostei muito e que fez muito sentido, assim. O reflexo da velocidade que o teu time tá indo é o teu reflexo. Sim. Né? Então, às vezes você fala, nossa, a equipe tá com resultado baixo, mas a responsabilidade é do líder. Sim. A responsabilidade dos resultados da tua equipe Sim. é teu. Sim. Você é o líder. Então, você precisa desenvolver estratégia e colocar energia nas pessoas certas dentro da tua equipe. Eu vejo dentro do meu time hoje que eu tenho pessoas que elas gostam de desafios. E eu preciso dar esses desafios para elas, porque elas são movidas a isso. Elas precisam ter metas. Porque você é essa pessoa. Exato. Elas precisam ter metas e quando uma pessoa entra pro meu time, eu preciso saber muito bem onde ela quer chegar. Qual é o sonho dessa pessoa? Eu preciso entender qual é o porquê dela, porque se não for muito grande esse porquê, o que ela quer conquistar dentro desse negócio, ela vai desanimar. Ela não vai ser suficiente. Nos primeiros obstáculos que ela estiver passando, não vai ser tão grande, tão forte para ela se manter, né? Então isso tudo é muito importante a gente conversar com a pessoa e dar um direcionamento para ela já no início, né? Onde você quer chegar? Então, em quanto tempo você quer chegar? Metas possíveis. Porque aí essa pessoa ela não vai se frustrar. Sim. Ela não vai criar uma fantasia na cabeça dela que da noite pro dia ela vai se tornar uma líder com milhões de pessoas na sua equipe e que é um processo que ela vai construindo. Sim. Isso. Nossa, maravilhoso. Meu Deus, que podcast. Que podcast! É que eu sou muito da emoção, assim. Eu acredito que para você liderar e contagiar as pessoas abaixo de você, você sempre tem que estar com uma boa energia. E eu me orgulho por ser essa pessoa, porque eu cuido da minha energia. E tem líder que ele começa o trabalho 8 da manhã, 9 da manhã, e ele chega exausto já na empresa. Ele chega com energia baixa, ele chega com mau humor, com a cara fechada. Tem uma história que eu sempre conto, que tinha um líder que veio para uma imersão comigo, e ele era gerente de uma concessionária. E ele começava a trabalhar às 8 da manhã. E ele falou todo orgulhoso na imersão, o meu humor, ele começa a ficar bom depois das 10. Então até as 10, ninguém chega até mim. Sabe aquela pessoa que vai pra imersão e quer chamar atenção, achando que aquilo é legal? Mas o meu estilo de treinadora não deixa isso passar barato. Eu olhei pra ele e falei assim, que horas você acorda? Ele falou assim, eu acordo 7 horas. Você chega às 8 na empresa? Ele, sim. Eu falei assim, você leva umas 2 horas então pra melhorar seu humor? Dele, isso. Eu falei assim, pois trate de acordar às 5 da manhã, porque o seu time não tem nada a ver com isso. Exatamente. Os problemas que você tem ou coisas que você passa na sua vida. Tu escolheu ser líder? Pessoal, você não pode... Tu escolheu ser líder. Inclusive, a gente já vai falar o que ele faz, porque eu tenho certeza que vocês estão curiosos, né? Curiosos. O que ele faz? A gente começou a falar, a gente tá quase na metade do episódio, e o que ele faz? Ele já vai contar e eu já vou pegar esse gatilho sobre a imagem do líder. E quando a gente fala sobre esse posicionamento do líder, né? O humor dele, energia, eu vou te fazer uma pergunta agora que... eu gosto de trazer muito essa visão para os meus treinamentos. Você acredita em frequência, em energia? E você acredita que isso reflete na equipe, no estilo de pessoas que trabalham para esse líder e nos resultados? Muito, muito, muito. A frequência que tu vibra, tu vai atrair pessoas nessa mesma frequência. Então eu vejo muito que as pessoas se conectam com a minha energia, com a forma como eu sou e como cada pessoa é, né? A tua energia, ela vai conectar pessoas que são parecidas. A gente atrai semelhantes. Energia elevada vai atrair energia elevada. Então eu vejo que você passa isso pro teu time também, porque se você estiver para baixo, se você estiver cansada, se você estiver desarrumada, toda desleixada, o teu time vai te olhar como líder, ou como uma colaboradora, ou como uma amiga.
Não, o teu posicionamento, a tua imagem, ela comunica. E a tua roupa, a tua imagem, ela fala muito mais antes de você abrir a boca, né? Então ela comunica muito antes de você falar. A tua imagem é algo valioso. Nós vamos contar o que ele faz a partir desse gatilho que eu vou pegar agora. Você se tornou líder, você foi promovida e no primeiro dia de trabalho, você passa seu batom. No teu primeiro dia como líder, você passa seu batom, você faz o seu cabelo com babyliss, ou você arruma, você coloca uma roupa diferente se você pode, se você não usa uniforme, você coloca um salto e você vai trabalhar. É seu primeiro dia como líder. Passa uma semana, passa 2, passa 3, você começa a encontrar os desafios de liderar, você vai com a cara lavada trabalhar, você coloca um coque no cabelo e acredita que o que vale, o que importa é o seu dia a dia como líder em termos técnico e estratégico. E aí era outra coisa que eu sempre falava para as minhas líderes quando elas vinham nas minhas imersões. A minha imersão de Seja Líder, ela normalmente acontecia em 2 dias. E no primeiro dia, principalmente quando eu comecei a realizar as minhas imersões, eu treinava líderes muito operacionais. E isso eu vou te dizer que é uma grande diferença, a líder operacional e a líder estratégica. A líder estratégica, ela já entendeu o poder da imagem dela. Ela é estratégica em tudo. E aí, como eu treinava líderes operacionais, como que elas chegavam no meu treinamento no primeiro dia? Coque no cabelo, cara lavada e muitas vezes de uniforme. Só que elas estavam vindo para uma imersão de liderança. E aí, novamente, meu estilo de treinadora, eu entrava muito com essa parte de imagem. Eu tinha que ensinar essas líderes a se posicionar como tal e que liderança dá trabalho sim. Você escolheu ser líder, você vai ter que se vestir como líder, se comunicar como líder, se posicionar como líder, ter inteligência emocional de líder. Você vai ter que demonstrar que você é líder sem precisar falar que você tem o cargo. E aí, falava todo o poder da imagem, principalmente da maquiagem. A maquiagem muda o semblante da líder. E eu sempre falo para as minhas alunas, eu respeito muito as minhas alunas, seja no digital ou no presencial. Vocês nunca vão me ver de cara lavada numa live, numa aula. Sabe por quê? Eu valorizo vocês. Isso mostra que eu tive que acordar mais cedo, eu tive que me preparar, eu tomo um banho, eu lavo meu cabelo, porque muita líder vai trabalhar com o cabelo sujo. Sim. Eu escolho as minhas melhores maquiagens, o que valoriza o meu olhar, o que valoriza a minha boca. Eu sou comunicadora. Então imagina eu estar aqui, a pessoa ela tá olhando para minha boca. Sim. Eu tenho que estar com algo que me valorize. Hoje, inclusive, a gente passou, pode me alcançar por gentileza, a gente passou aqui esse gloss no meu podcast, porque isso faz toda a diferença. Maravilhoso. Né? Um gloss vegano. E aí, isso aqui faz toda a diferença. E aí eu tinha que treinar essas minhas líderes. No dia seguinte, quando elas vinham para o segundo dia de imersão, você acredita que muitas tinham que se reapresentar porque eu não reconhecia? Nossa. Eu não reconhecia elas, porque elas estavam totalmente diferentes. E aí depois eu comecei, através do meu trabalho, me posicionar diferente, me comunicar diferente e elevei o meu valor. Quando eu elevei o meu valor de mercado, eu comecei a conectar uma líder mais estratégica. Porque eu entendi o meu valor como treinadora e isso representa a liderança também. Quando você eleva o teu valor de mercado, quando você tem posicionamento, você vai atrair pessoas mais interessantes para trabalhar ou para fazer teus cursos, né? E aí eu comecei a receber nos meus treinamentos líderes estratégicas das empresas. E você acredita que eu não precisei mais ensinar essas mulheres sobre o poder da imagem? Porque elas já vinham totalmente posicionadas, maquiadas, com a melhor roupa, com salto. Elas entendiam que liderança é isso. E da mesma forma, quando a gente vai para um treino na academia, a gente coloca uma roupa legal, um top, em que deixa, sei lá, a nossa barriga à mostra, que aí você olha o seu corpo, da mesma forma é a liderança. Quando você se maquia, quando você está se sentindo bem, principalmente a mulher, quando você olha para si mesmo e gosta do que está vendo, da imagem que você está vendo e principalmente do que você está expressando para sua equipe. Agora, eu quero que você pegue este gatilho e fale o que você faz, onde você trabalha e se você concorda com isso. Olha que curioso, já me veio mais um insight, né? Porque a gente vai lembrando de tanta coisa. Mas quando você vai para uma reunião, isso é comprovado.
tá? Quando você vai para uma reunião de negócios ou, né, uma reunião, a tua imagem é o que vai marcar nessa reunião. Tudo que você falar nessa reunião, a pessoa ela vai lembrar, o nosso cérebro, ele lembra 8 a 10%. Mas o que a pessoa vai lembrar de você? Ela vai lembrar da tua energia, da tua imagem, da forma como você falou e se posicionou. É disso que as pessoas vão lembrar. Então, como isso é importante. Porque você vai comunicar muito mais aquilo que você estava vestindo, se posicionando, falando, né? Então, isso é uma coisa muito importante dentro do nosso negócio, dentro de todos os negócios. A gente vê tanto vídeo, né, delas fazendo, tipo, comparações, chegando toda escabelada e chegando arrumada. Como você agregar valor ao teu trabalho. Então, a tua imagem, ela comunica e você consegue mudar isso também. Mas agora, falando sobre o meu negócio, que a gente vai falando, o TDAH vai longe, né? Isso. Então, essa trajetória começou faz 6 meses, estou no meu 7º mês agora. Parabéns. Hoje eu faço parte de uma companhia, é uma empresa que é da Turquia. É uma empresa que trabalha com produtos veganos, livre de parabenos, metais pesados, não tem glúten e não testem animais. São produtos de altíssima qualidade. E essa trajetória, ela começou através de um chamado mesmo. Eu sempre senti vontade muito de maquiagem, de cosmético. Eu sempre gostei desse mundo, mas eu nunca fiz parte de nenhuma empresa. Então, quando essa empresa, que é a Farmacy, eles me procuraram, eles me apresentaram essa oportunidade, na hora eu senti meu coração vibrar. Eu preciso fazer parte desse movimento. Eu sei que eu vou ser porta para outras pessoas também estarem junto comigo vivendo isso aqui no Brasil, né? Então, a empresa começou e as coisas começaram a acontecer e muitas pessoas começaram a me chamar. E hoje o nosso time é top 3 Brasil. Então, está crescendo cada vez mais. O teu time, que é representado por você, ele é top 3? Exato. Qual é a empresa? Farmacy. Ele tava fazendo um mistério desde o início. A Farmacy, sabe que eu comecei a te acompanhar, achei muito interessante. E eu gostei muito da tua bio. Ele foi vender batom. Agora eu quero que você fale um pouquinho disso, dessa tua ousadia, dessa tua autenticidade, que eu acredito que é isso que faz com que as pessoas se conectem a você. Na verdade, eu peguei um gatilho, né? Quando eu saí de uma companhia onde a gente trabalhava com óleos essenciais. E aí, então eu trabalhava somente com esse produto, nessa outra empresa. E aí, quando eu decidi migrar para a Farmacy, essa empresa que tem muitos produtos, né? Algumas pessoas começaram a falar, o Johnny foi vender batom. Vocês viram que o Johnny foi vender batom? E aí começaram muitas pessoas me mandar e muita falação. E aí a primeira coisa que eu falei, sim, eu fui vender batom. E eu sei que eu vou transformar a minha vida vendendo batom. Daí, por isso que eu coloquei isso. Sim, eu achei o máximo. Dentro do meu Instagram assim, também. Sim, e isso conecta. Conecta. E aí eu coloquei, eu fui vender batom em uma empresa da Turquia. Então, hoje a gente tem uma equipe fortíssima. E esse gancho eu trago porque, às vezes, as pessoas elas vão querer nos desmerecer pelo nosso trabalho. Muito bom. Você vai passar por desafios. As pessoas, elas vão fazer isso com a gente. Muito bom, muito bom. Mas isso eu sei que quando você tem um propósito muito grande, você precisa continuar. Muito você precisa persistir, né? Amei que você falou de merecimento. Porque a minha base é o merecimento. Eu sempre vou treinar você como líder em autoconhecimento, autodesenvolvimento, mas eu sempre vou te lembrar do poder do merecimento. Merecimento é a base de tudo. E aí você falou algo bem interessante. Quando você é promovido, quando você cresce, quando você parte para um desafio novo, ou quando você faz algo que a maioria das pessoas não tem coragem de fazer, mas que elas gostariam, elas vão desmerecer o seu sucesso. Você poderia, na sua forma bem Johnny de ser, falar o que você já sentiu em relação a esse desmerecimento das pessoas e o que o teu momento atual tem provado do quanto a gente acreditar na nossa visão faz a diferença? As pessoas, elas vão nos julgar, independente do que a gente faça. A nossa vida, ela é aberta, ela é pública. Então, as pessoas, elas estão vendo e o tempo todo, muitas pessoas criticam. Mas elas não trazem um exemplo. Então, criticar o outro é fácil. Mas vem e faz, então. Mostra como faz. Faz melhor que o outro, então. Eu tenho um sonho e uma meta muito grande na minha vida. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu coloquei fogo na casa da minha avó. Foi o maior desafio que a gente passou na vida.
Então eu cresci com muitos traumas dentro de mim e as pessoas me perguntando o tempo inteiro por que eu coloquei fogo na casa da avó. Então eu cresci com muitos questionamentos e eu não sabia, porque imagina 3 anos de idade, você não sabe o que você tá fazendo, né? E aí quando eu comecei a entender que eu causei algo muito forte para minha família e que a gente teve que, num período, começar tudo do zero, que através de doações e muitas pessoas que nos ajudaram, a gente se reerguer. Eu, dentro de mim, eu tive uma força muito grande, que eu quero ajudar minha família e que a minha missão aqui na Terra é ajudar pessoas. Então eu tenho um propósito muito forte, muito grande, e eu sei que eu vou conseguir isso. E essa empresa agora, ela me abriu uma porta muito abençoada, que é poder dar a oportunidade das pessoas também mudarem as suas vidas. Então é isso que eu estou fazendo. Inspirando e motivando pessoas diariamente, aprendendo constantemente sobre liderança e me tornando uma pessoa e um ser melhor. Ai, como eu amo essas histórias e principalmente eu sou uma apaixonada pelo autoconhecimento e principalmente o autoconhecimento profundo, que é onde ele vai lá na nossa base, na nossa raiz e principalmente onde ele olha para nossa criança. Quando você conta essa sua história de que quando você tinha 3 anos de idade você colocou fogo na casa da sua avó, provavelmente você como criança e principalmente pelas perguntas que faziam, você acreditou que você fez aquilo, que você teve culpa por aquilo. E aí, a gente sempre tem 2 formas de olhar para o nosso passado, para a nossa história. Uma forma de nos vitimizar, paralisar e fazer com que a gente permaneça naquela dor e você fez totalmente diferente. Você olhou para aquele episódio, para aquele momento, para aquela dor e você falou assim, isso vai virar minha missão de vida. Porque esse episódio que inconscientemente eu nem sei como eu criei, porque eu criei e tem coisas que não tem explicação, aí eu já entro com o lado divino, espiritual, que foi aquele o teu foi aquilo que te impulsionou você a se tornar quem você é. Porque inconscientemente todo dia você tem esse porquê. Sabe por que eu quero prosperar? Sabe por que eu quero crescer? Sabe por que eu quero ser uma pessoa que se destaca? Porque eu tenho lá no meu passado uma casa que eu queimei da minha avó e que eu vou dar de presente, que você me falou que esse é sua meta, eu vou dar de presente uma casa nova para ela. Agora, muitas pessoas, elas passam por situações e histórias e elas pegam aquilo, elas abraçam aquilo no lado ruim, no lado negativo e elas ficam dando biscoitinho pro que é ruim. Ah, eu não cresci na vida porque eu tive essa história, porque as pessoas me julgaram, me criticavam. Eu tinha apenas 3 anos. Você fez diferença. Você tornou a sua história dramática na sua missão, no seu chamado de vida. E é por isso que eu acredito e que eu vejo em você, que o que você colocar à mão, você faz dar certo, porque você tem um porquê muito claro, você tem um objetivo muito claro. E eu vou te falar, você tem a tua dor, eu tenho a minha dor. E todos os dias eu penso e eu pergunto para Deus, Deus, por que isso não é resolvido ainda na minha vida? Por que isso ainda não aconteceu? Eu não mereço? O que acontece? Mas se você parar, fazer as contas direitinho, e olhar para sua história, é exatamente isso que faz você ser quem você é. É isso que faz você se desenvolver. É isso que faz você tomar decisões ousadas. É isso que faz você pensar em dinheiro, em fazer dinheiro, em não olhar para as crenças de que dinheiro é ruim. Não, ele traz muitos momentos e experiências bons. Achei muito interessante. Obrigada por compartilhar e você traz esse exemplo. Nós sempre temos 2 escolhas. Olhar para as nossas áreas, dores, como dores e pesos, ou olhar para elas como motivadores. E todo mundo tem um bastidor. Todo mundo. Você tem o seu, Exatamente. eu tenho o meu. Você tem a sua dor que te motiva e faz prosperar, crescer e evoluir nessa vida, eu tenho a minha. E não é a sua maior e nem a minha maior ou melhor. É a minha e a sua e é o seu processo de evolução. Que legal! É forte, né? Cada um tem uma missão aqui. Cada um tem a sua história, os seus desafios, seus obstáculos. Mas isso a gente tem que trazer como propulsor e não você puxar para baixo. Não pegar algo negativo. Pega isso que você passou na tua vida e eleva isso, né? Para você também poder inspirar outras pessoas a quererem conseguir. Sim. Se você passou, outras pessoas também vão passar. Cada um vai ter seus obstáculos, seus desafios, né? Você acredita em Deus? Muito. Sem Deus...
Sem Deus você não chega a lugar nenhum. Sou muito conectado com Deus. Você conversa com Deus? Todos os dias. O Ele tempo fala com inteiro. você? Muito. Ele me dá direcionamento. Quando eu tô passando por alguma situação difícil, eu peço muito pra ele me dar direcionamento. Aham. E ele sempre me mostra. Como que ele te Tanto- mostra? tanto Como que ele que- fala com você? A gente sente o nosso coração. Aham. É muito forte. Aham. Quando eu fui tomar a decisão pra entrar nessa empresa, eu estava um dia na minha sala, assim, na sala de casa. E aí, do nada, O do nada. ou do nada, né? Apareceu uma placa assim no chão, que alguém colocou ali, eu não sei. Acho que foi meu irmão que trouxe. E tava escrito, e eu tava chorando muito, eu tava muito emocionado, porque eu tava passando por essa troca de empresa, então eu tava muito indeciso, meu coração tava tipo, Aham. Vou, não vou? vou, não vou, será que vou? É isso mesmo? E eu pedindo pra Deus, me dá um direcionamento, me mostra, é isso mesmo? É pra mim tomar essa decisão. E aí nessa placa tava escrito assim, Jesus, bem grande. Essa placa nunca ficou ali. Nunca esteve ali. Alguém trouxe e colocou. Acho que foi minha mãe, não sei. Uma placa de madeira, tipo, escrita Jesus. E aí eu olhei pra baixo e vi aquilo me tocou muito forte. E aí há um tempo atrás, uma seguidora, ela tinha me dado esses personalizados que as pessoas fazem, sabe? E aí ela me deu uma plaquinha escrito fé. E eu perdi essa plaquinha, eu nunca mais encontrei. E aí em cima da estante apareceu a plaquinha que estava perdida, escrito fé. Então quando eu olhei pra baixo e vi Jesus, e olhei pra cima e eu vi fé, e eu Ai, naquele que lindo. momento onde eu tava em prantos, chorando muito, eu senti muito forte. Vai, que é o Sim. teu caminho. Sim. É o teu momento. Você pediu e eu estou aqui pra te falar. É isso que você tem que fazer agora. Ai, que lindo. Eu passei um momento bem parecido. Eu tomei uma decisão bem importante também ano passado. Eu tinha minha vida toda funcionando, confortável aqui em Chapecó, com a minha sala presencial. E nessas conversas com Deus, eu falei assim, Deus, tô me sentindo um pouco desconfortável nesse meu conforto. Será que tem algo a mais pra mim? O que que você espera de mim? Pra onde que eu vou? O que que eu faço? E eu tava bem desconfortável com o meu conforto, porque eu sou essa pessoa. Eu tô sempre pensando o que eu posso melhorar e evoluir. E aí, foi em questão de 30 dias, eu acredito que Deus fala comigo. Às vezes a gente acha que são ideias que vêm na nossa cabeça. Ah, você tá tendo algumas ideias. É que quando você sente mesmo essa conexão divina, você sabe que não são só ideias. E aí eu comecei a pensar, eu acho que eu preciso me mudar de Chapecó. Eu preciso sair daqui, eu preciso me colocar num lugar novo, diferente, porque eu tenho certeza que isso vai me mostrar possibilidades novas. E em questão de 30 dias eu me conectei com a corretora certa, ela me levou para conhecer casas em Balneário, apartamentos em Balneário Camboriú, Praia Brava, e quando eu entrei, foi no segundo apartamento que eu entrei e na Praia Brava, eu me senti em casa, assim, era um apartamento novinho, com cheiro de novo e que lembrava o meu aqui de Chapecó. Eu olhei aquele apartamento, eu olhei para a corretora e eu falei assim, tá decidido, é meu e eu vou vir para cá. Ela me olhou e ela falou assim, mas Gabi, tem uma pessoa que reservou esse apartamento, eu te trouxe mais pra gente tirar a dúvida e ver o que você gosta. Eu falei assim, esse apartamento é meu e eu vou vir pra cá. E aí eu voltei pra Chapecó e comecei a falar muito com Deus. Eu falei assim, Deus, tu vai me mostrar o caminho. Se o meu desconfortável realmente ele tá me impulsionando pra um lugar novo, você vai me mostrar. E você acredita que eu comecei a sonhar todas as noites que eu estava naquele apartamento, que eu estava ao redor dele, tinha uma livraria, uma cafeteria, enfim. E numa das incrível. noites eu sonhei que tinha areia nos meus pés. E eu acordei, eu ergui a minha coberta para ver se não tinha areia, porque era muito real. E eu falei assim, eu entendi. Chamei minha corretora e eu falei assim, Karina, o apartamento tá liberado? Bora, vamos fazer isso aí? Ela falou assim, Gabi, a moça alugou o apartamento, como eu te falei. Eu falei assim, você entra em contato com o proprietário e pede se ela assinou o contrato, porque esse apartamento é meu. E se ela não assinou o contrato, você fala pra ele que eu tenho interesse? Ela, meio duvidosa, fez, porque ela falou assim, é que você tem tanta fé que eu não vou questionar. Ela entrou em contato com o proprietário e ele falou assim, ela não assinou o contrato. Ele deu um prazo para ela até segunda-feira às 10 da manhã. E aí ela falou assim, Gabi, até às 10 da manhã de segunda-feira eu te ligo se ela não assinar. Eu falei assim, segunda às 10 da manhã você vai me ligar. E fui pro meu final de semana. Era 10h40, ela me liga. Aquele dia, eu falo que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Sabe por quê?
Não é porque eu tava me mudando, indo pra praia, mas é que foi o dia que eu tive a certeza que Deus falava comigo. Eu tive a Ele certeza. fala mesmo. E a partir daquele dia, eu sei como ele fala comigo, eu sei como ele me direciona. E aí eu confiei, assinei o contrato, vim pra praia, fui morar na praia. E em muitos momentos, a gente vê em dúvidas, né? A dúvida nos visita, principalmente quando a gente tá indo pra um nível maior. E aí deu 40 dias que eu estava morando na praia, eu tomei mais uma grande decisão. Eu vou fechar minha sala presencial, eu vou queimar os barcos, as pontes, para eu não ter para onde voltar e eu vou fazer esse digital dar certo. Porque eu sinto que eu estou sendo preparada para um grande momento no digital. Porque o meu ano passado não foi fácil. Nem um pouco fácil. Só que todas as vezes que eu chorava, que era dia sim e outro também, porque eu fui me colocar num lugar que, você conhece Praia Brava, né? É um lugar que não tem morador lá. Sim. Então, longe da minha família, das minhas alunas, do meu confortável, das minhas amigas, sozinha, morando sozinha, sem vínculo nenhum com ninguém, não conhecendo ninguém. Então, foi o momento que eu mais me aproximei de Deus. Era eu e Deus, minhas lágrimas e a Bíblia, entende? E todo momento que eu duvidava e que vinha uma pergunta, será que você tomou a decisão certa? Eu lembrava do meu sonho, da areia no meu pé e de Deus falando comigo, vai. Tem coisa que tu não vai entender, mas tu tá sendo preparada. E isso é liderança. Porque tem muitos momentos que você tá passando por fases desafiadoras e desconfortáveis na sua carreira e na sua vida. Se você não suportar o deserto, se você não olhar para esse deserto como um período de preparação e evolução, você vai voltar pro ex. Você vai voltar pro seu antigo, pro seu confortável. Mas eu tenho certeza, assim, ó, que Deus olha para mim e ele fala assim, minha filha, esse lugar já foi. Agora você merece algo maior, mas você precisa me deixar que eu te lapide. Você precisa viver esse processo, porque no lugar maior você vai ter que ter mais maturidade espiritual e emocional. Exatamente. O conforto, ele acolhe, né? Mas ele também te limita. É como você viver numa bolha. E ali, o conforto, a zona de conforto, ela é um lugar calmo e tranquilo, mas nada se cresce lá. É a mesma coisa todos os dias. Então você precisa ficar desconfortável para você ir para um outro patamar, para você crescer tanto profissional como pessoal. Você como pessoa, a gente cresce muito, né? Então é o mesmo desafio que eu senti na empresa quando eu iniciei uma empresa nova no país onde ninguém conhece. Quantos desafios eu vou passar nessa empresa? As pessoas, elas não... gerar credibilidade, conhecer esse produto. Então, como vai ser falar dos produtos? Eu sempre fui muito apaixonado, então a primeira coisa é que eu faço as pessoas se encantarem. Então eu sou o produto do produto, onde eu vou eu estou maquiado, eu vou nos restaurantes as pessoas pedem, que base é essa? Que pele é essa? Porque o tempo inteiro eu estou arrumado, eu comunico muito o produto que eu estou hoje vendendo. Então eu sempre quis estar e me apresentar assim. Mas foi um grande desafio, o início. E eu precisei sair do conforto. Então eu fiquei 15 dias em cada estado do Brasil, levando a marca a lugares que eu nunca imaginei que eu chegaria. Então primeiro eu fui para o Espírito Santo. Eu fiquei 15 dias no Espírito Santo, nunca tinha ido para lá. Não tinha conhecido nada, não conheço a cultura nem as pessoas. E eu falei, meu Deus, é isso mesmo? E o tempo inteiro ele falava, vai, saia do conforto, siga esse caminho, que o que você vai construir é grandioso. Que lindo! E onde você chegar, as pessoas elas vão te receber. Você será bem recebido. E eu o tempo inteiro pensando, meu Deus, será que as pessoas vão me tratar bem? Será que as pessoas elas vão gostar do meu jeito? Porque o meu jeito é do interior. Eu falo gente, porta, leite quente, entendeu? E as pessoas elas adoram isso. Porque a tua energia conecta com as pessoas. Não interessa como você fala. Se você é uma personalidade agradável, onde você estiver, as pessoas elas vão gostar. Então, em todos os lugares que a gente passou, as pessoas nos receberam. E hoje eu tenho sócias que estão formando o maior time do Espírito Santo. Passamos em São Paulo também, fiquei 15 dias lá, preciso voltar para lá. Também foi a mesma coisa, fui pro interior de São Paulo, que as cidades do interior de São Paulo têm 700 mil habitantes, então é muito grande. Então fomos em algumas cidades também, todos os lugares que a gente passou, foi bênção. Sabe? E mesmo os lugares desafiadores, porque teve desafios, né? Teve lugares que a gente foi, onde as pessoas fecharam a porta para nós. Mas Deus, ele é tão maravilhoso. Eu lembro como se fosse hoje. A gente chegou num salão de beleza, que atende noivas.
E aí tinha segurança pra poder entrar e a gente queria falar com a representante, com a dona, né? Pra ela conhecer a marca, porque a marca é maravilhosa. E aí quando a gente chegou lá, o segurança, ele falou assim, eu vou ver se elas recebem. E aí chegou uma das funcionárias. E aí abriu o portão. Ele abriu o portão. E aí quando ela tava entrando, ela falou, não, pode entrar comigo. E aí a gente foi pra entrar, o segurança falou, não, vocês não podem entrar. Aí eu, tudo bem, vamos ficar pra fora. Aí chegou uma outra moça. E aí ela tava esperando o portão abrir, a gente começou a conversar com ela, né? Nossa, a gente queria tanto conversar com a proprietária do salão, mas o segurança já fechou 2 vezes o portão na nossa cara, né? E a gente gostaria muito de poder apresentar a marca. E aí, a gente estava falando com a dona do salão. Ela nos recebeu, ela nos atendeu, ela chegou, então era essa pessoa que eu queria que Deus mandasse. E ela estava ali, do nosso lado, ela falou, não, eu quero conhecer. Então, muitas vezes, a gente vai passar por provações. Por desafio, você vai pensar assim, meu Deus, é isso mesmo? Tá sendo muito difícil. E se tá difícil é porque você tá no lugar certo. Que bom saber disso. Se você tá sofrendo, se tá doendo, é porque tem algo grandioso na tua vida para acontecer. Que bom saber Continue, continue, porque você não vai se arrepender. Que bom saber disso, porque acredito que é importante a gente falar sobre isso, sobre o nosso bastidor, porque quem olha a tua rede social, eu inclusive não imaginava que você fez toda essa peregrinação em várias capitais e regiões do Brasil. Quem olha o meu Instagram também não vê os dias que eu tô chorando, insegura, com medo, principalmente olhando para um digital que eu sei que ele dá uma potência de escala maior, mas a gente sabe também o que a gente já fez, o que a gente construiu. E aí, liderança, eu acredito que é muito essa coragem. Você tem que ter coragem para enfrentar essa fase de preparação e o que você falou, olhe para frente. Olhe para frente, olhe para frente. E se tá difícil, é porque tem algo muito bom ali na frente. E muitas vezes eu pensava assim, tá tão difícil aqui, parece que tá parado, parece que as coisas não fluem, não andam. Será que esse é o meu lugar? Será que é o digital o meu lugar? Mas aí tem aquele outro sentimento que é a nossa intuição, que em nenhum momento eu tô duvidando, sabe? Eu sei que tem algo muito importante pra mim ali, então eu sinto que eu estou com as minhas decisões certas, com as minhas escolhas certas, no lugar certo, com talvez o posicionamento certo. Só que esse difícil não é porque não vai dar certo. Esse difícil é porque vai dar certo. E é não desistir. Eu acredito que tem uma fase de teste e provação, né? Vamos ver se você realmente quer isso. Vamos ver se você realmente merece isso. Exato. Você quer ser rica, milionária, certo? Você quer influenciar o maior número de pessoas, certo? Você tá cansada ali da tua salinha com no máximo 40 pessoas, certo? Então vamos ver se tu tá pronta. Por quê? Passa. Você vai com certeza impactar muitas pessoas, mas com certeza você também vai incomodar muitas pessoas. E aí você vai ter que aprender a lidar com as portas fechadas, com os nãos que acontecem, com muitas vezes clientes ou colaboradores que se conectam a você para te testar, para elevar o nível do teu jogo. Eu acredito que nós somos muito parecidos, eu e você, nisso. Eu não consigo ver um problema como um problema. O problema é sempre uma oportunidade para mim. E eu não consigo ver um problema na minha vida como sendo obra do outro lado. Eu vejo que muitos desafios e problemas é Deus me fortalecendo. E vou te dizer mais, tá? Muita gente tem uma crença que a gente precisa sofrer ou que a gente precisa ter uma grande dor para ser transformado por Deus. Eu falo isso para as minhas alunas. Deus me transforma no amor. Porque ele me dá uns problemas tão fofinhos, entende? Ele me dá uns desafios que assim, tá, tudo bem, é um desafio, mas não é algo que paralisa a sua vida, sabe? Então, eu não tenho essa crença que Deus me transforma na dor. Deus me transforma no amor. E como ele é amoroso e cuidadoso comigo. Porque ele me coloca nos desconfortos que faz eu doer, mas ele sabe me pegar no colo e me acariciar e dizer assim, fica tranquila que eu tô com você. Isso é lindo, né? Meu Deus. É Deus pra tudo, né? Todas as decisões e tudo na tua vida, se tu tem ele, sim, ele vai sempre colocar você no melhor lugar. Muda. Às vezes a gente não entende, né? Por que a gente tá passando por isso, mas ele sabe o melhor pra nós, né?
Então, eu me vejo nessa posição de sempre estar buscando melhorar e mostrar para o meu time que é possível. E foi por isso que eu me desafiei. Eu não queria que as pessoas me olhassem e pensassem, o Johnny conseguiu porque ele tem seguidor, porque ele é blogueiro. Não, eu fui pro campo de batalha. Eu fui Sim. mostrar para as pessoas que elas também conseguem, mas Sim. elas precisam se desafiar. Então eu peguei 2 aviões, 3 aviões saindo daqui para chegar lá, numa terra que eu nunca conheci, que eu nunca cheguei, para mostrar como deve ser feito. E você Que é foi pra Turquia, desafiador. né? E eu fui pra Turquia com a empresa também. Legal. Foi incrível, a viagem Mérito. dos sonhos Mérito. no primeiro E assim, mês. olha as conquistas que você tem, olha os merecimentos que você tem. Eu acredito Incrível. que é assim, tem esse desafio aqui, mas tem o ganho. Recompensa. Aí você se conecta com a Turquia, por exemplo. Você falou que esse ano tem muitas viagens no radar aí que são méritos dos resultados que vocês conquistam. Olha as oportunidades que você está criando. E eu vou pegar um gatilho aqui, porque antes você falou algo que me chamou a atenção. Essa empresa me abriu uma porta que está me trazendo oportunidades. Eu vou editar essa fala. Você abriu essa porta, você se conectou com uma empresa que está te apresentando oportunidades, mas é você que está merecendo elas através do seu esforço, da sua dedicação, da sua persistência e principalmente da sua coragem e autenticidade. Exatamente. Eu Ninguém fui abre corajoso. porta pra gente. Eu saí Ninguém do abre. saí do medo, né? Aham, Deixei o medo lá, guardadinho, aham. e tive muita coragem de Aham. tomar essa decisão. E foi a melhor decisão que eu tomei até hoje na minha vida. Inspirador. Eu tenho certeza que sim. Eu também olho pra trás e eu falo assim, tá tudo certo. Tudo aconteceu exatamente como tinha que acontecer. Tá tudo certo. Vamos ver aqui na minha listinha que horas são. Nossa, passou, hein? Passou. Mas a gente vai Passou? pra mais umas. É porque tá muito bom o papo. Eu já tô imaginando as minhas alunas vendo esse episódio. Gabi, que episódio é esse? Que versão é essa? Sim, sim. Maravilhosas. Eu Vamos me lá. conecto muito com o público feminino. Sim, com certeza. E o meu público é feminino, né? Maioria. Tem homens também que me seguem, mas agora eu tô direcionando mais pra mulheres. Jogo rápido. Uhum. Quais são os 3 critérios que você utiliza para contratar alguém? Dentro do nosso negócio, a gente traz pessoas para o nosso time, né? Então, eu avalio muito, na verdade, eu mostro para a pessoa a visão. Eu não estou só vendendo produtos, Uhum, mas eu vendo a visão do nosso negócio. uhum, Eu mostro o quanto essa pessoa ela pode crescer, ela pode se desenvolver e o que ela pode conquistar uhum. junto com essa empresa, né? Junto com essa oportunidade. Então, eu avalio muito isso. E a pessoa que tem coragem, é o primeiro passo, coragem. Você precisa dar o primeiro passo. Se você der o passo, Deus vai te dar a direção. Pode ter Aham. certeza disso. Então eu mostro pra pessoa como ela vai desenvolver isso. E muitas pessoas não passam nem da coragem. Então eu avalio muito e eu trago isso, pessoas que querem crescer, que querem o novo. Uhum. Pessoas que são corajosas, que são determinadas, perspicazes. Então isso é muito relevante dentro do meu time, né? Então eu consigo ter também uma organização dentro da nossa equipe. Uhum. As pessoas que elas me solicitam mais, eu confesso, as pessoas que estão diretamente comigo ali, eu vejo que elas estão numa velocidade maior. Sim. Porque elas são assim, elas querem, elas não esperam eu chegar. Vamos fazer as coisas acontecer, colocou Sim. as estratégias em prática, fez o que deveria ser feito. Tem muitas que não precisam, elas fazem, porque elas já têm isso dentro delas. A gente traça uma meta, a gente cria uma estratégia e ela vai e faz. Muito bom. Ela vai passar pelos desafios, eu sei que ela vai me chamar, mas a gente vai passar por isso juntos. Muito bom. Mas ela não para. Então eu avalio isso, né? Eu acho que já falei muitos critérios, né? Mas eu avalio esse passo de coragem, a primeira coisa dentro do nosso negócio. Porque ela vai se desenvolver como líder, como liderança. E dentro do nosso negócio a gente vai ter 2 perfis. O perfil de venda, a pessoa que quer ser vendedora e a pessoa que quer ser líder. Onde ela também pode trazer pessoas para o negócio dela. E elas podem te chamar e trabalhar com você, se elas quiserem. Elas podem me chamar e trabalhar Você faz comigo. uma A gente seleção. conversa, isso, Uhum. eu apresento para ela sobre a empresa, a gente alinha as expectativas e ela Legal. sente realmente se é isso que Legal. ela quer viver junto com a Imagina, gente. vocês, eu já tô dando carimbo aqui de seja líder, então com certeza vocês, além de trabalhar numa empresa aí que com certeza tá crescendo, vocês vão ter um líder inspirador à frente de vocês. Eu gosto de fazer a pergunta e responder também. Então, jogo rápido, quais são os 3 critérios que eu uso para contratar alguém no meu time? O primeiro critério para mim, uma pessoa que tem autonomia, proatividade e perfil de liderança.
Se eu faço algumas perguntas que são estratégicas e que, inclusive, eu compartilho essas perguntas no meu método. Mais de 50 perguntas nada óbvias para você fazer essa entrevista e identificar isso na pessoa. Quando ela tem esse comportamento, ela já vem com muita proatividade para o meu negócio e eu não preciso assumir um perfil de líder que precisa dizer o que precisa ser feito. O que deve ser feito. Essa pessoa ela já tem visão, ela tem iniciativa, ela tem liderança, ela gosta de ter a autonomia do que ela faz. E eu contrato pessoas boas e inteligentes para que elas realmente me mostrem como deve ser feito e que eu não fique a todo momento dizendo para elas como eu quero que faça. O segundo ponto que eu avalio, ambição. A minha empresa, toda empresa, eu acredito, ela vive de resultados. Mas eu sou uma pessoa que eu olho muito para resultado financeiro. Além do resultado de marca, de crescimento, posicionamento, clima, cultura. Mas para mim o resultado financeiro é extremamente importante. Amo fazer o que eu faço? Com certeza. Mas eu também amo o resultado financeiro a partir do que eu faço. Então, quando essa pessoa, eu sinto que ela tem ambição, ela consegue fazer com que meu negócio também cresça e prospere. E, olha que interessante, e isso eu vou deixar aqui no ar, tá? Eu tenho uma técnica para você identificar como uma pessoa é ambiciosa. E você acha que você sabe identificar, principalmente se ela fala o tamanho dos sonhos dela. E não é aí que você identifica se uma pessoa é ambiciosa. Mas eu vou deixar no ar porque essa resposta está dentro do meu conteúdo ou nas minhas aulas. E o terceiro ponto. Essa pessoa ela tem que ter um bom jogo de time. Por quê? O meu estilo de liderança não é eu ganho, você ganha. Hoje meu time todo é PJ, não é cada um por si dentro da minha equipe. Na minha equipe é um por todos e todos por um. Tanto que tem muito processo em que eu poderia colocar um link de checkout para essa pessoa, para eu ganhar, eu ficar com a minha comissão, eu faço questão de que passe pelo meu time comercial, porque é uma troca, é um jogo de time. Então, se eu sinto que essa pessoa ela é muito individualista ou que ela vem para um contrato PJ pensando nela, tá fora. Tá fora. Comigo é jogo de time, porque eu sou uma líder que eu gosto de compartilhar resultados e compartilhar fracassos. O que a gente vai aprender com esse fracasso aqui? A bronca não é só minha, é de todos nós. Todos. Eu assumo a responsabilidade como líder, mas a falha é nossa. Então nós vamos aprender com isso. Reflete em todos, né? Tudo. Uma falha de equipe reflete em todos. E eu acho que foi o tempo em que o líder, aquela frase, sucesso, mérito meu, fracasso, responsabilidade minha. Não, sucesso, mérito nosso, equipe. Fracasso, responsabilidade nossa. Vamos sentar aqui, vamos ver onde falhamos, o que podemos melhorar, porque se eu sou uma liderança que eu tenho jogo de time, quando eu falho, todos aprendem. Quando você falha, eu também aprendo. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, e os resultados afetam diretamente nos ganhos. Total. Então isso é muito importante, né? E agora, jogo rápido. 3 critérios que você usa para demitir alguém. Demitir é fácil ou é difícil? Olha, antigamente era difícil pra mim, como eu falei, eu fui um líder bonzinho há muito tempo. Fiquei muito tempo sendo bonzinho até o momento que eu precisei evoluir e crescer como líder, né? Como pessoa e como líder. Hoje, pra mim, não é difícil porque eu trago argumentos, eu mostro pra pessoa o que ela não está fazendo e que ocasionou essa demissão. Então, se você, dentro do nosso negócio, a gente tem sócias. Imagina você com sócios dentro do teu negócio. E um sócio não está trabalhando. Ou ele não está entregando o resultado ou fazendo o que tem que fazer. Dentro de uma empresa, sociedade de pessoas, todos precisam fazer a sua parte. Então, se um não faz, vai desequilibrar esta parte. Então a gente mostra que você precisa fazer o que deve ser feito ou você fica livre para poder ir para outro ciclo, para outra empresa, para outro negócio. Então isso é muito claro e às vezes a pessoa ela assume. Então eu vou mostrando para ela tudo o que ela não fez e que levou na demissão dela ou levou na dispensa dela para que ela possa ir para outro ciclo, né? Mas eu basicamente é não entregar o trabalho, o resultado, é querer de verdade fazer. Porque a gente mostra tudo, nós temos estratégia, a gente tem uma mentoria VIP dentro do nosso time, onde você pode desenvolver até a habilidade de venda. A pessoa que fala, eu não sei vender, eu não nasci com a habilidade de venda. A venda não é uma habilidade, ela não é um dom, ela é uma habilidade que você pode desenvolver. E talvez a pessoa, eu não nasci com o dom da venda, mas não é um dom. E dentro do time a gente tem treinamentos que você vai desenvolver a habilidade de venda.
Então, se a pessoa ela não faz, mas ela precisa querer, a primeira coisa. Se você quer, você faz acontecer. Mas se você não quiser, não adianta eu querer por você. Eu quero que tu faça. Mas e você, de fato, você quer? Ou aquele ditado, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir. Deus sempre quer. Você acha que Deus não quer que você prospere na tua vida? Adorei. Ele quer muito. Mas e você quer de verdade? Adorei. Então, Adorei. isso é muito importante. Às vezes a pessoa ela não quer. Muito Por quê? bom. Porque o sonho dela não é tão grande. O objetivo dentro da empresa não é tão grande. Muito bom. Agora, o meu objetivo é dar uma casa pra minha avó que eu queimei. Então, isso é muito grande. É grandioso. E eu não vou parar Até não conseguir. eu conseguir. Muito bom. Você trouxe algo bem interessante e eu vou começar a falar a partir de hoje. Liderança não é dom. Liderança é uma habilidade e que você pode desenvolver desde que você queira. Eu sempre falo isso nas minhas imersões. Gabi, eu posso ser líder? Qualquer pessoa pode ser líder? Sim, desde que ela queira. Ela tem que querer ser. Se ela não quiser, ela pode ter talento, ela pode ter habilidade, ela pode ter competência, que ela não chega a lugar nenhum. E isso não é só para liderança, isso é para a vida. Ela tem que querer muito mais do que eu. E esse ponto que você falou, que você avalia antes de demitir alguém, se ela realmente está querendo aquele resultado, porque você dá todos os caminhos. Eu sempre conto uma história que um dia eu estava treinando com o meu personal e eu não estava com muita vontade de treinar aquele dia. E ele olhou pra mim e ele falou assim, Gabriela, tu tá afim de treinar hoje? E eu falei assim, mais ou menos. E aí ele falou assim, tá vendo essas coxas aí que você tá malhando hoje? Eu falei, sim, você tem que querer elas mais do que eu. Aquele dia eu falei assim, que bom que eu tive esse dia difícil hoje, porque você acabou de me dar uma grande frase de liderança e eu vou repetir isso em todos os meus treinamentos. Tá vendo esse resultado que tem aqui? Tá vendo esse sonho que tem aqui, tá vendo essa meta que tem aqui? Você tem que querer ela mais do que o seu líder. Porque se você não quiser mais do que ele, você não vai progredir, você não vai avançar. E tu pode estar com um baita personal, com um baita líder na tua frente, que se você não quiser aquelas coxas, se você não quiser aquelas metas, você não avança. E aí, o líder acaba se sentindo que ele não é bom e, como eu sempre contratei profissionais muito bons para estar cuidando dos meus treinos, eles falam assim, ó, ou você dá o teu melhor aqui, ou tu tá fora. E esse é bem o estilo de liderança que eu tenho. Ou tu dá o teu melhor aqui, ou tu tá fora. Porque você é um reflexo meu. Eu lembrei de uma frase agora, que veio assim muito forte, né? O esforçado, ele vence o talentoso. A pessoa que é esforçada e que entrega o melhor resultado e ele sempre tá buscando fazer mais, ele vence a pessoa que é talentosa. Então, às vezes, o talentoso tá ali, mas ele não tá fazendo o que precisa ser feito. Você acredita muito, você vê a potência naquela pessoa, mas ela está paralisada. Ou ela está fazendo o mínimo. Ela não tá dando 100% dela que ela pode. Sim. E aquela pessoa que você olha, meu, aquela pessoa, né? Mas ela tá dando 100% dela. Sim. Ela vai vencer. Muito bom. Pra gente fechar nosso episódio, eu tenho certeza que vocês vão dizer, sério, que tá acabando, porque tá muito bom pra mim, eu tenho certeza que vai estar pra vocês também. Uma perguntinha, 2 perguntinhas pra fechar, tá? Uma delas, você acredita que o líder é aquele que trabalha mais do que todo mundo na equipe? Polêmica. A gente acredita... Olha, eu como líder, como exemplo de líder, eu sempre mostro para as pessoas o que elas precisam fazer, né? Então, eu sempre estou em movimento. E eu mostro pro meu time que o movimento, ele gera movimento. Ele vai te trazer resultados. Então, eu sempre estou entregando o meu melhor. As pessoas me olham sempre como o exemplo do time, né? Então, muitas vezes, eu estou descansando ou estou relaxando, mas eu sempre coloco, eu tenho uma frase muito forte, que existe performance no descanso. Então, isso também é algo muito forte. Mesmo que você esteja descansando, você consegue performar. Então, eu estou inspirando pessoas o tempo inteiro. E aí, isso me coloca numa posição de líder. Meu posicionamento, a forma como eu falo. Quando eu estou no meu momento de lazer, as pessoas elas ainda continuam me olhando. Olha, eu também quero chegar nisso, eu também quero conquistar isso. E eu trabalho muito, não é porque eu não trabalho. Eu trabalho muito, eu me dedico muito. Eu, como líder, eu dou o meu 100%. Mas hoje eu vejo pessoas no meu time que elas fazem mais do que eu. Muito mais do que eu. Então, isso pra mim é duplicação perfeita. Eu consegui fazer o que eu faço numa outra pessoa que tá desenvolvendo ainda mais. Essa pessoa ela vai se tornar uma líder ainda melhor.
E é isso que eu quero dentro do meu time. Eu quero pessoas que elas se desenvolvam e cresçam e se tornem muito melhores do que eu. Muito bom. Isso é você ter uma equipe forte, unida junto. Que aula! Eu saí com vários slides novos aqui para os meus treinamentos. Existe performance no descanso. Vai virar post do Seja Líder e eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão compartilhar. Todo mundo que vem para o meu podcast acaba vivenciando o jogo do feedback, que é minha ferramenta aqui, são as minhas mais de 50 melhores perguntas de mentoria, em que eu compartilho numa ferramenta gamificada aqui para o líder melhorar as conversas de one-on-one com o time dele. Gabi, esse jogo do feedback é para o líder aplicar feedback? Não, é para ele receber. Por quê? O líder, ele tem uma grande dificuldade de solicitar feedback. E às vezes ele não sabe fazer as perguntas certas, ele não consegue ter as perguntas interessantes para gerar no colaborador que está à frente respostas e soluções interessantes. Então, eu transformei num jogo e agora a gente vai fazer com você aqui. E eu gosto de fazer um ritual, tá? Cada um tem a carta que merece. Então, bem no cada um tem a carta que merece, você vai tirar uma das cartas aqui e você vai me devolver ela e a gente vai ver o que sai aí. Vamos ver o que vem. Nossa, adorei a pergunta. Acredito que combina muito com o nosso podcast. Se você pudesse escolher qualquer pessoa para ganhar 1 hora de mentoria, quem seria? Fantástico! Nossa, se eu pudesse escolher uma pessoa para ganhar uma hora de mentoria, comigo ou com você? Uma pessoa para você ganhar a mentoria. Você gostaria de estar com ela. Você? Aprendendo com ela. Eu? Você, com certeza. Amo, adoro tua energia. Foi conexões, assim, quando eu senti, eu disse, eu quero a Gabi próxima de mim, próxima do meu time. Então, sou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite. Você é uma pessoa muito especial. Que bom. Que querido. Obrigada. Normalmente, vocês falam alguém famoso. Ele também falou, tá? Amo. Se você pudesse ser outra pessoa por um dia, quem você seria? Nossa. Se eu pudesse ser uma outra pessoa por um dia, eu acho que eu gostaria de ser um grande líder. Eu acho que eu gostaria de ser Elon Musk. Para aprender muitas coisas, ter insight de coisas que ele faz na vida dele que eu posso trazer e agregar na minha. Então, eu acho que eu gostaria de ser um grande líder. Que eu pudesse me melhorar como pessoa também. E se você pudesse passar 1 mês trabalhando ao lado de alguém, quem seria? Se eu pudesse trabalhar 1 mês ao lado de alguém... Nossa, tem tantas pessoas boas. Você, com certeza, né? Mas como eu já te citei, eu acho que... Ai, não sei. Eu gosto de muitas pessoas. Eu acompanho muitas pessoas. Eu gosto do Pablo Marçal, eu gosto da Natália Beauty. Eu acho que pessoas assim, empoderadas, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas, tem muitos nomes que eu gostaria de passar um dia pra acompanhar. Legal. Eu acho que tivesse a ver com o meu conteúdo, eu gostaria de passar, sabe? Legal. Porque eu iria agregar muito pro meu time. Legal. Vocês viram o que eu fiz com esse jogo? Foi uma pergunta que faz com que a pessoa que está na sua frente responda. Aqui foi uma pergunta mais de critério pessoal. O que me ajuda quando eu, enquanto líder, faço uma pergunta nesse estilo? A entender em quem que o meu colaborador se inspira, com quem que ele quer aprender, quais são os sonhos dele, quais são os interesses. E tu sabe que essa carta aqui caiu para as 2 pessoas do meu time na semana passada e foi muito interessante eu ouvir as respostas. E olha só o que eu notei. Eu vi que o meu time tinha bastante clareza, assim, ó, gostaria de passar aqui, aprender isso, aprender aquilo. E aí eu voltei essa pergunta pra mim e eu falei assim, eu não tô com tanta clareza ainda de quem que eu quero acompanhar, quem que eu quero seguir, quem que eu gostaria de ter uma mentoria. E aí, uns 2 dias depois, eu saí com uma amigona minha e a gente tava conversando e ela falou assim, nossa, eu maratono os conteúdos da Junqueira, da Nubank, então eu me inspiro no estilo dela, em casamento, família, liderança. E eu falei assim, nossa, essa pergunta tá vindo de novo pra mim. Eu vou ter que escolher alguém pra eu modelar, pra eu me inspirar. Porque se eu não tenho uma referência clara de alguém, significa que eu também não tenho muita clareza de quem eu quero me tornar. Sim. E isso é uma baita de uma pergunta de autoconhecimento. É forte, né?
Imagina você tendo esse momento com o seu time. Essa pergunta você pode replicar com todos. Coloca cada um aqui na sua frente e faz essa pergunta. Você vai ver como o seu time pensa, se ele já segue alguém, se ele já se inspira com alguém e quem é essa pessoa. Então, muito legal. Troquem os perfis de fofoca por perfis de Boa, liderança. Isso é boa. muito importante, porque você vai se inspirar muito. Às Com vezes o povo certeza. fica rolando ali o Nossa. feed, o Instagram, Reels e TikTok. Procura perfis. Sim, Que sim. você vai ver coisas que vão ser insight pro teu negócio. Sim. Que vão inspirar você e às vezes vão te dar soluções Sim. que você procura. Sabe que eu tomei uma decisão? Nos últimos dias eu deixei de seguir muita gente no meu perfil. Acho que eu tô seguindo 300 e pouquinhas, justamente com essa intenção. Hoje eu só sigo quem é mentorada minha, em masterminds, que é do Frutos de Ouro ou do Black Member, porque eu quero acompanhar a jornada delas e isso também mostra que eu valorizo elas e é com elas que eu vou falar no meu direct e comecei a deixar mais filtrado os conteúdos e as pessoas que eu sigo, porque como isso te joga pra cima ou te traz pra baixo. O tal do comparativo. Eu posso ter bons níveis de inteligência emocional, eu posso ser uma treinadora disso, mas eu também entro no modo ser humano de se comparar e olhar pro lado e ver todo mundo vencendo com um Instagram lindo e maravilhoso e que a gente sabe que o bastidor não é bem assim. Exatamente. Fechando, encerrando, última pergunta. Se você pudesse dar um conselho para os líderes, seja para aquela pessoa que está iniciando essa trajetória, aquela que já está há mais tempo, que conselho você daria? Assim, se ela tivesse uma mentoria com você, ela está sentada na sua frente, líder, vai, faça assim, vai por aqui, pense assim. Eu acho que seria na verdade, um pensamento, assim, um direcionamento, né? Persista. Não desista. Se deu tempo para você crescer dentro desse negócio, se deu tempo para você evoluir, para você passar pelos momentos difíceis, pelo deserto, você precisa passar por isso, para que você seja construída a tua liderança, para que você cresça nesse negócio, mude a tua vida, você precisa passar pelos obstáculos. Então, se deu um tempo, você precisa ficar dentro de um novo negócio, pelo menos 2 anos, para você saber se realmente fez sentido para você. Se você não fica o tempo suficiente, você não vai saber como vai ser esse processo. E o processo de desenvolvimento, ele leva tempo. Então, não pensa que de um mês para o outro você já vai estar ganhando milhões. É um processo que ele vai acontecer. Só que você precisa persistir. E vão ter desafios, vão ter pedras no caminho, vão ser momentos desafiadores que você vai duvidar de você mesmo. Será que era isso mesmo que eu queria? Será que eu sou uma boa pessoa? Onde eu estou falhando? Eu não agrado? O que eu posso melhorar? Se você já começou a identificar esses problemas, já é um passo positivo. Porque você já sabe por onde você pode ir, né? O que você pode fazer? Eu quero fazer uma mentoria para melhorar minha abordagem, eu quero melhorar minha venda, eu quero ser mais estratégico, eu quero me inspirar em pessoas, mas não desista. Persista nessa caminhada que você vai chegar lá onde você almeja alcançar. Para fechar, eu vou deixar a minha visão também. Se você estivesse numa mentoria comigo e você me fizesse essa pergunta, Gabi, que conselho você me daria para minha trajetória de liderança? Eu acredito que é um dos conselhos mais poderosos que eu poderia dar para alguém. Invista em você mesmo, em ser líder de si mesmo, líder de si mesma, invista em autoconhecimento. Eu pude sentir o quanto a minha vida e o meu negócio se transformaram depois que eu comecei a olhar para mim. Porque o líder, ele tem uma tendência natural a cuidar dos outros, olhar para os outros, resolver para os outros, ser especialista nos outros. Mas ele esquece da pessoa mais importante da vida dele, da vida dela, que é ela mesma. E esse encontro que eu propus ter comigo mesma nos últimos anos, que é desde um encontro com a minha criança interior, com as minhas memórias, com as minhas experiências, em que lá na minha infância eu já me reconhecia como uma líder, eu já liderava a piazada no bairro, eu já tinha ideias de empreendedorismo, eu já era ousada, corajosa. Você vai se conhecendo e você vai compreendendo o porquê você é, como você é, teus valores, teus princípios, tua base, tua criação, tudo molda você. A forma como eu era na escola, como eu fui no ensino médio, e para vocês entenderem, na minha adolescência eu travei minha liderança, eu perdi minha liderança, e em autoconhecimento eu descobri o porquê, e eu não apresentava trabalho de cartolina.
Eu não conseguia apresentar, eu sofri bullying uma época e que pra mim ficou muito marcado na minha memória aquela cena daquele meu colega fazendo eu passar vergonha quando eu tava apresentando um trabalho na frente do quadro. E na faculdade eu morria de medo de apresentar trabalho lá na frente. Eu era a pessoa que eu preferia fazer ele no bastidor, mas não me comunicar. E olha o que eu faço hoje. Hoje eu sou treinadora, hoje eu sou palestrante, hoje eu amo o palco, hoje a comunicação com certeza é uma das minhas maiores qualidades, a forma como eu falo, o que eu falo, como eu me posiciono. Eu estava pronta, preparada? Não, eu fiz muito, eu treinei muito e eu resgatei principalmente a minha liderança, que já estava comigo e por alguma razão eu duvidei dela numa fase da minha vida. E essa pessoa pode ser você. Só que você só vai potencializar quem você é e principalmente a sua liderança se você se conhecer. E falo mais, tá? Você tem 2 escolhas na vida: liderar ou ser liderado. Eu escolho passar por essa vida liderando. E você? Eu estarei liderando junto com você. Boa, amei Vamos nosso brindar episódio. Agora vamos brindar o nosso shot, tá? Vamos. Maravilhoso. Ó, Gostei. esse shot é um shot de colágeno. Na composição dele, ele tem coenzima Q10, biotina, é um shot de vitaminas, é o nosso shot da beleza. Ele não só melhora cabelo, imunidade, unha, mas dentro do teu corpo, ele te energiza. Mas Amei. ele é muito bom, tá? Então tu pode abrir o lacrezinho, ele é de cranberry, pode dar uma chacoalhadinha nele, o gosto dele é fortinho, mas é muito bom, pensa que tá entrando vitaminas no teu corpo, tá? Merecemos ao E sucesso. esse ano maravilhoso. Shot 2025. da beleza pra gente ficar mais belo. Uhum. É bom. Sim. É Você pode fortinho, tomar- mas é bom. Você pode tomar gelado, toma na geladeira, deixa na geladeira, toma gelado todo dia. Gostei. Alguém aqui tem mais de 30 anos? Vai pro colágeno, tá? Amei, muito obrigada, arrasou. Obrigado, Gabi. Eu sabia que ia ser incrível a nossa conversa, a gente nem precisou seguir o roteiro, Meu Deus, a sim. gente nem seguiu, mas que Deus abençoe sua trajetória. As pessoas que se conectarem e chegarem até você, elas estão chegando e se conectando por alguma razão. E eu sempre falo, ambientes organizacionais são lugares de cura, de transformação. As pessoas que se conectarem a você, talvez elas cheguem porque elas têm uma cura, uma transformação, uma realização para fazer através de você. E com certeza você tem muita luz, você é um ser iluminado e que você vai iluminar caminhos para as pessoas trilharem coisas melhores, maiores e grandiosas, desde que elas queiram trilhar este caminho que você vai iluminar. Amém. Obrigado. Obrigado pelo convite, mais uma vez. E que nossas trajetórias aí, elas se cruzem ainda mais, Com né? certeza. Que Deus tem grandes planos para as nossas vidas. Com certeza, com certeza. E durante o nosso episódio aqui eu já tava pensando, recorte. Vocês vão cansar de ver nós dois nos próximos dias no meu Instagram, tá? Obrigada. Obrigado você. E foi sucesso. Amém.